Olá, seja muito bem-vindo ao canal. A gente está vendo o que agora? Estamos vendo Design Patterns, tá? O padrão de projetos de software. São soluções generalistas, né, para dificuldades que acabam sendo recorrentes durante o desenvolvimento de um software, tá? E a gente está vendo a primeira linha aqui, são os padrões de desenvolvimento de criação, tá? Já vimos 4, e agora a gente está indo para o 5º, o Single Town. O que é Single Town? É filho único, né? Single Town, filho único. Então a gente vai ver tudo sobre esse tipo de padrão de desenvolvimento nesse vídeo. Então fica ligado, você que é novo, seja muito bem-vindo. Tem aqui embaixo uma playlist, tá, com os vídeos e tal, já os anteriores e até falando sobre desenvolvimento de software, tá? E por que é importante o padrão de desenvolvimento? Ele vai te poupar muito tempo, tanto a sua equipe no mesmo linguajar do projeto, né, quanto a organização do seu projeto. Você que é novo, seja muito bem-vindo. Clique nesse botão inscreva-se aqui. Você que é novo, se está inscrito, cheque se o sininho está ativado, aqueles 2 risquinhos em cima, sabe o sininho? Porque assim você pode receber um novo aqui, desse jeito. Assim você pode receber um novo vídeo, assim que sair, já fica ligado. Independente da linguagem, inclusive o padrão de desenvolvimento de software, tá? Não depende da linguagem. Qualquer linguagem, orientado a objeto, normalmente você pode ter. Deixa seu like no vídeo. Vamos para o que interessa? Vamos lá. Padrão Single Town de desenvolvimento de software, tá? Vamos lá. Single Town, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de padrão, tá? O Single Town, o antipadrão de projeto de software, em inglês Design Pattern, né? Esse padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto. Uma nota, né, o termo vem do inglês para um conjunto de entidade matemática que contém apenas um elemento, né? Então é único, é filho único mesmo, né? Então vamos lá, alguns projetos necessitam que algumas classes tenham apenas uma instância. Por exemplo, em uma aplicação que precisa de uma infraestrutura de log de dados, pode implementar-se uma classe no padrão Single Town. Dessa forma, existe apenas um objeto responsável pelo log em toda a sua aplicação, que é acessível unicamente através de uma classe Single Town, tá? Tudo que gera log na sua aplicação vai de uma forma só. Falando algumas linguagens, né? Vai ver um pouquinho mais pra frente onde usar, como fazer a implementação, mas ó, Perl, Python, C++, Java, C Sharp, Delphi, PHP, Ruby, .NET, ActionScript, tudo isso, Kotlin, tudo usam esse tipo de implementação na linguagem. Onde usar? Quando você necessita de somente uma instância da classe, por exemplo, uma conexão com o banco de dados, vamos supor que você terá que chamar diversas vezes a conexão com o banco, em um código, na mesma execução. Se você instanciar toda vez a classe de banco, haverá grande perda de desempenho. Imagina você abrir uma conexão com o banco a cada instanciação. Então, a Singleton permite que você apenas instancie uma vez. Conectou uma vez, você só reutiliza a conexão, né? Assim, usando o padrão Singleton, é garantida nessa execução, será a instância de uma classe somente de uma vez. Interessante, né? É bastante importante aí esse conceito pra gente. Vamos lá. Então, lembrando que esse pattern, esse padrão de design de software é considerado por muitos desenvolvedores um anti-pattern, tá? Anti-pattern. Então, cuidado se for utilizá-lo. Então, através disso, você vai contra a definição do padrão, né? Interessante. Porque o padrão, você pode reutilizar em N vezes. Aqui você só pode em uma. É estranho, né? É realmente estranho. Como fazer uma implementação de um Single Town? Deixar o construtor privado, pois nele ninguém deve conseguir instanciar a classe, apenas o próprio Singleton, tá? Criar um atributo privado e estático do mesmo tipo da classe, tá? Uma instância. Algumas linguagens não tipadas não irão precisar desse tipo. No caso do PHP, por exemplo, o método getInstance é o principal ponto da classe. GetInstance, tá? Obter a instância. Ela é verificada se a variável instância já foi iniciada. Caso não tenha sido, ele faz sua criação pela primeira vez, ok? Para fazer a conexão, devemos chamar o getInstance da seguinte forma: a classe Singleton getInstance, ok? Tem algumas otimizações, por exemplo, em algumas linguagens, que você, por exemplo, tem uma linguagem que trabalha especificamente com sessão, né, com browser. Então, quando já está instanciada a sessão, você não precisa criar uma nova, né, você utiliza o hash da própria sessão. Então, o Singleton é muito importante. Vou dar alguns exemplos em Perl, né. Aqui ele tem um package Singleton, tá? Our instância, né, está definindo uma instância, sub instância, my class, shift. Ele vai retornar a instância, tá? Então ele dá um bless, né? Ali é um class, ele retorna a instância se tiver instanciado, ok? Em Python, tá? Dando esse exemplo, no Python, ele tem uma classe Singleton, também um objeto, e tem uma instância, ainda não está instanciada. Daí ele vai definir ali, né? Essa instância e checar ali.
e retornar a instância. Em C, né, ele definiu myClass, um private, conforme a definição dela, né, static myClass, começa com 0, né, então chama myClass. O myClass, se not instance, se não existir a instância é igual a um new da própria instância, ok? Perfeito? Vamos ver em Java, é legal falar um pouquinho que é bem mais simples, né? Então, ó, public enum singleton, ok? 0 ou 1, numerado, basicamente. Assim, em C Sharp, ó, using system, public class myClass, tá vendo? C Sharp, aqui, então ele vai dar em Delphi, ó, interface, type, singleton é uma classe, né, private, tudo métodos privados ali, Delphi, tranquilo, PHP, vamos dar uma olhada, PHP, ó, é um namespace, né, design patterns, pattern, class singleton, private static, né, underline instance, e ele vai retornar ali, o construtor da classe não faz nada, e o clone ali. Daí ele vai ter aqui uma static, né, get instance, se não definido, ele vai definir, caso contrário, get instance, ele vai falar, se não tiver definido, ele define e retorna, caso contrário, ele retorna o que já está definido, um self instance, tá? E esse instance aqui é esse private static instance aqui, ó, tá? Legal? Estamos vendo várias linguagens, tá? É legal, falando um pouco das linguagens, você conhecer mais de uma linguagem, tá? Se puder todas, porque é importante você ter uma ideia, até para a escolha, além de você ver o protótipo que você está usando, a linguagem que mais se adapta ao seu negócio, né? E o mercado que está acontecendo ali. Vamos ver o InRuby, né? Require singleton, class fullbar include singleton, tá? Tranquilo, já é mais na linguagem. VB, né, a definição da mesma coisa, sempre um método privado, tá? Define a instância, se não tiver, ele retorna, instancia a classe, retorna, caso contrário, ele retorna a classe já instanciada. ActionScript, mesma coisa, tá? C Sharp, tá? Um public sealed class, um genérico, um singleton T, né? Tem um private T, uma instância, beleza, tem instância, caso contrário, retorna a instância aqui, tá? Em Kotlin, por exemplo, ó, object singleton, basicamente é a mesma definição, faça alguma coisa. Vamos ver os benefícios aí de usar uma classe singleton. Benefícios, né? Benefícios do uso do singleton. Permite controle sobre como e quando os clientes acessam a instância. Várias classes singleton podem obedecer a uma mesma interface, permitindo assim que um singleton em particular seja escolhido para trabalhar com uma determinada aplicação em tempo de execução. Com apenas uma implementação interna, o singleton pode fazer com que o singleton crie um número controlado de instâncias. É mais flexível que métodos estáticos por permitir polimorfismo, tá? Contra o uso de singleton, tá? Acoplamento, usando o singleton, você estará acoplando em seu código uma implementação estática e específica. É contra, né? Contra tudo. Isso faz com que seu código dê uma dependência da classe e impede, por exemplo, criar mocks para testes unitários. O escopo, se você, por alguma razão, decidir que um determinado componente da aplicação você precisa de uma outra implementação, terá que alterar manualmente todas as classes. Falsa segurança. No Java, por exemplo, não existe uma classe apenas por JVM. O conceito de carregamento de classes já é feito por Class Loader, tá? Então é isso. A gente já viu agora um pouco mais de singleton, filho único. Vamos só repetir um pouquinho o conceito, depois eu vou mostrar mais embaixo. O singleton é um ou não, né? Padrão de projeto de software, do inglês design pattern, tá? Esse padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe, mantendo um ponto global para acesso ao objeto, tá ok? Perfeito, é isso que eu queria dizer, tá? Então, esse padrão garante a existência de apenas um single, né? Filho único, né? Uma instância de uma classe, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto. Então, falar um pouquinho do que a gente já viu aqui, tá? A gente já vimos, nós vimos, né? Os 4 tipos de abstrações, tá? O Abstract Factor, o Builder, o Factor Method e o Prototype, tá? Ok? Agora a gente vai entrar numa outra categoria. Eu vou mostrar aqui no Builder, que vai ter, só para mostrar para vocês essa tabelinha, tá? O que nós vimos foi isso daqui, ó. Padrões GOF de criação, ok? Gang of 4, padrões de projeto de software de criação, ok? Vimos o Abstract Factor, Builder, Factor Method, Prototype e Singleton, tá? Vimos esses. Agora a gente vai entrar nos padrões GOFs estruturais, que é um outro padrão, tá? A gente vai ir para o Adapter no próximo vídeo e vamos seguindo ali. Por que isso é importante? Dá para você entender a linguagem, você vai entender muito o padrão da linguagem, inclusive como ela é estruturada.
com esses vídeos, tá? Então vai ser muito legal, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Davis, deixa eu só colocar a telinha aqui. Meu nome é Davis. Dá uma olhada na playlist aqui embaixo, que vai ser muito importante para você se situar e na sequência, né? Assim, você vai. Pode ser um padrão por dia e aos poucos você assiste tudo de uma vez aí. Você já deve conhecer, se você já conhece, já trabalha com gestão de projetos, já trabalha com software, tá mais fácil. Mas pode ser que tenha algum que você não conhece. Clica no botão inscreva-se, seja muito bem-vindo ao canal, deixe seu like, tá? E dá uma olhada se o sininho tá marcado com 2 tracinhos em cima, por quê? Porque daí você pode receber os novos vídeos e ficar antenado. O padrão, esse padrão independe da linguagem, inclusive, tá? Depois a gente tem vários cursos de várias linguagens, tanto web quanto mobile aqui, tá? Com desktop, inclusive. E esse padrão, esse vídeo é genérico de padrões, então você vai chegar na linguagem, aprendeu toda a linguagem, mas como que eu vou fazer o projeto? Você vem para esse vídeo, escolhe, entende melhor e volta para a linguagem com uma carga de conhecimento gigante. Legal? Próximo, então, que a gente vai entrar, fique ligado, a gente vai no Adapter, tá? A gente vai mudar de criação para estruturais. Até o próximo vídeo.